Graça e paz, amados. É muito bom começar o dia na presença de Deus, lendo as Sagradas Escrituras e assim ter o nosso dia iluminado pela sabedoria do alto. E eu gostaria de meditar com vocês em Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15 e pensar a respeito do tema amargura. Veja bem o que nos ensina o texto sagrado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura que brotando vos perturbe, tire a sua paz, e com isso contamine todos aqueles que estão à sua volta. Nós vivemos na modernidade dias complicados. Não estou falando apenas da questão do coronavírus, mas estou falando que nós estamos vivendo um momento de estresse, um momento de correria, um momento de agitação. São tantas as questões que estão nos nossos ombros, as demandas de todos aqueles que estão ao nosso redor. Diante dessa pressão, nós somos amargurados e amarguramos muitas pessoas. E contaminamos e tiramos a paz do ambiente ou a paz some, desaparece do nosso coração. Esta é a questão trabalhada no texto que nós lemos. O que é amargura? A amargura é a disposição em carregar um sentimento doloroso no coração por um longo período de tempo. E assim construímos muros emocionais ao nosso redor quando somos feridos e ficamos fechados no intuito de preservar-nos. Como medida de ataque, usamos o silêncio vingativo. Rejeitamos determinadas pessoas até que nos paguem tudo o que devem. A amargura é algo ruim, tanto para quem produz, para quem amargura, como para quem é vítima, para quem é amargurado. É sempre algo complexo, mas a palavra de Deus nos ensina como evitar a amargura. Duas questões são levantadas no texto em que nós lemos, muito importante. A primeira questão encontra-se no versículo de número 14, que diz assim: esforcem-se para viver a paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Este é o texto que aparece na Nova Versão Internacional. Veja bem, meus irmãos, esforcem-se para viver em paz. Para evitar o efeito da amargura, nós devemos rejeitar a tendência de viver reativamente. Esforcem-se para viver em paz. Ou seja, pare de querer reagir a toda amargura, porque isso cria uma bola de neve grande, uma bola de neve gigantesca, porque nós estamos sempre preparados para atacar. O texto diz: esforce-se para viver em paz. Pare de pagar o mal com o mal. Se alguém te agredir, você começa a querer agredir também. Jesus nos ensinou isso em lições preciosas, lavando os pés dos discípulos, oferecendo a outra face. Você pode dizer: pastor, mas falar é fácil, viver que é difícil. É verdade, mas eu digo para você, viver com o coração amargurado é muito pior. É muito pior. Viver em guerra é muito pior. O texto está dizendo: esforce para viver em paz. Releve, deixe passar, não carregue o seu coração de sentimentos ruins, de sentimentos péssimos. Por isso, em primeiro lugar, você não quer um coração amargurado? Pare de viver de forma reativa. Pare de viver de forma vingativa.
Em segundo lugar, o texto nos ensina uma lição preciosa. Diz assim o versículo 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Separando-se da graça de Deus. Portanto, o autor de Hebreus nos ensina, em primeiro lugar, a não viver de forma reativa. Em segundo lugar, entregando o nosso futuro nas mãos do grande Deus protetor. Ou seja, nos deliciando com a graça de Deus, aproveitando da graça de Deus. A melhor coisa é entregar nas mãos de Deus o nosso futuro, perdoando e deixando que Deus possa cobrar daqueles que nos ofenderam. Nós aprendemos essa lição na oração do Pai Nosso, quando nós oramos a Deus dizendo: Senhor, perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Portanto, quando eu perdoo, eu estou tirando do meu coração toda a mágoa. Estou dizendo: Deus, olha, eu perdoo, eu confio que o Senhor vai controlar a minha vida, vai conduzir a minha vida, vai me recompensar, e eu vou ter no coração a sua paz. E ter a paz de Deus no coração é muito melhor do que carregar a amargura, carregar o ódio, carregar a inquietação de não dormir pensando no que fez ou deixou de fazer. Portanto, a amargura é um sentimento ruim no meu coração, doloroso, que me tira a paz. O que fazer para não ficar amargurado? Em primeiro lugar, não viver de forma reativa. Em segundo lugar, entregar nas mãos de Deus a minha vida, os meus sentimentos, vivendo, se deliciando da graça do eterno Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Amém?